Olá! Chegou a hora da gente rever alguns outros conceitos sobre expressões aritméticas, aproveitando o nosso vídeo anterior, só que agora nós vamos incluir os parênteses. Parênteses são uma forma de você mudar um pouco a ordem da realização das expressões. E eu preciso que você preste atenção nisso, porque muita gente se confunde com os parênteses, muita gente acaba resolvendo uma expressão de uma forma diferente, dando um resultado diferente e tomando aquele zero na prova, tomando aquela nota que não queria tomar na prova, porque errou a forma de resolver. Vamos lá? Lembrando, todo o material dessa aula que eu rabiscar aqui, colorido, vai estar disponível para você imprimir, para você baixar esse material, né, em PDF aqui na descrição do vídeo. Se gostou deste projeto, segunda, quarta e sexta, uma dica de matemática, uma forma de resolver uma expressão matemática, então dá o like aqui, compartilha, avisa para as pessoas que você gosta, diz assim, olha, tá com problema em matemática, que tal essa dica aqui, ficou legal e tal. Quanto mais você fizer isso, mais o YouTube vai saber que esse material é importante, mais o YouTube vai recomendar esse vídeo para outras pessoas, ok? Então vamos lá, vamos diretamente para a tela e aqui nós temos uma expressão, 2 vezes, abre parênteses, 3 mais 4. Vamos para a nossa primeira dica. É um lembrete, você sabe que você tem que resolver primeiramente todas as potências e todas as raízes. Não é o caso dessa minha expressão, não existe potência, não existe raiz, só existe uma multiplicação aqui, ok? Uma multiplicação aqui e uma soma, uma adição aqui, certo? Adição. Pronto, então eu tenho aqui essas duas operações, tá? Atenção! Em segundo lugar, eu tenho que resolver todas as multiplicações, nós temos uma ali, e divisões, nós não temos nenhuma aqui nessa equação, e nessa expressão. E aí, em terceiro lugar, nós vamos resolver todas as adições e todas as subtrações. Nós só temos uma aqui, tudo bem? Mas olha só, se a nossa expressão, eu vou até pegar essa expressão aqui e escrever ela do jeito como eu gostaria, sem os parênteses. Tá vendo? 2 vezes 3 mais 4. Se não estivesse entre parênteses, eu teria que resolver isso aqui. 2 vezes 3 vai dar 6. 6 mais 4 vai dar 10. Então, isso aqui daria o resultado 10 se não tivesse parênteses. Então, vou anotar aqui bem claro, se não houvesse os parênteses. Se não houvesse parênteses, a gente ia resolver isso desse jeito. Mas os parênteses existem. E eu gostaria de escrever isso bem grande para você. Os parênteses significam resolva isso antes. Opa! Ou seja, os parênteses são um aviso. Quando os parênteses aparecem, você tem que resolver isso antes. O isso é o que estiver dentro dos parênteses, tá? Então, o que é que os parênteses estão dizendo? Esses parênteses aqui, que estão envolvendo o 3 mais 4, eles estão dizendo resolva 3 mais 4 antes. Antes de quem, João? Antes de qualquer outra coisa. Resolva 3 mais 4 antes, tá? E aí eu vou ter que resolver o 3 mais 4 antes de resolver a multiplicação. Então, isso aqui
é só quando não tem parênteses. Quando não tem parênteses e você não precisa se preocupar com quem vai resolver primeiro, você vai ter que seguir a ordem. Primeiro você resolve potência e raiz, depois você resolve multiplicação e divisão, depois você resolve adição e subtração. Mas nos parênteses, não esquece disso, vamos deixar aqui bem chamativo, ó. Os parênteses significam resolva isso antes. Então você vai ter que resolver o que está dentro dos parênteses antes. 3 mais 4. 3 mais 4 dá 7. Então, obedecendo a ordem dos meus amigos parênteses, 3 mais 4 foi 7. Ah, depois que você resolve os parênteses, o número precisa ser escrito entre parênteses? Tem gente que está acostumada a fazer isso, 2 vezes 7. Mas olha, quando o número está sozinho, você não precisa dos parênteses. Você pode retirar os parênteses, é o que eu vou fazer agora. Retiro os parênteses porque o número 7 está sozinho, tá? Mas tem gente que tem esse costume aqui, eu vou dizer aqui, retire quando só houver um número. Quando só houver um número, certo? Eu acho que esse houver, o V não ficou muito bonito, né? Então, quando não, agora. Quando só houver um número, você retira os parênteses, tá certo? 2 vezes 7, agora eu só tenho uma multiplicação para resolver. 2 vezes 7, você já sabe, dá 14. Compare com a diferença, né? Compare com o resultado diferente. Esse aqui deu 14. Se nós tivéssemos escrito sem os parênteses, a ordem seria outra, né? Aqui a ordem foi qual? 3 mais 4 virou 7, 2 vezes 7 virou 14. Se fosse do outro jeito, 2 vezes 3 viraria 6, e o 6 mais 4 viraria 10. Olha a diferença, tá vendo? Quem é que está certo, João? Os dois estão certos. O primeiro cálculo tem parênteses, dá 14. O segundo cálculo não tem parênteses, dá 10. Você é que tem que diferenciar. Você precisa saber a diferença entre os que têm parênteses e os que não têm parênteses, porque afinal de contas é você que está aprendendo a resolver isso, ok? Pronto, essa foi bem simples, né? Bem tranquila, só para lembrar que os parênteses têm que ser resolvidos primeiro. Vamos para uma mais elaborada, vamos para uma mais pesada agora. Olha só essa daqui. Essa é bem divertida, tem um detalhe a mais. Ô João, você escreveu uns parênteses aí, ó, esse parêntese que eu estou escrevendo em azul, e parece que tem um parênteses estranho aí, mais reto, que eu estou escrevendo agora, ó, em cima desse parêntese aqui. Na verdade não é parênteses, né? A gente trabalha com parênteses, ó, eu vou chamar esse cara aqui, parênteses. Eu não sei se é parênteses com E no final, né? No português seria parênteses com E, o termo correto seria com I no final, né? Parênteses, mas tá aí, parênteses. O cara que vem logo depois dos parênteses são os chamados colchetes, e depois dos colchetes existem as chamadas chaves, se você precisar usar mais de 2 níveis. Eu tenho aqui, atenção, eu tenho 2 níveis apenas de, vamos dizer assim, parênteses dos parênteses, familiares dos parênteses. Então, olha só,
você sempre resolve o mais de dentro primeiro. Resolva isso antes. Então, preste bem atenção. Você sempre vai resolver o mais dentro. Aquele que estiver mais dentro dos outros. Quem normalmente está dentro, o primeiro nível, o mais dentro, são os parênteses. Depois dos parênteses, nós escrevemos os colchetes, ok? E só depois dos colchetes, se precisar, eu escrevo as chaves. Portanto, os parênteses vão ser resolvidos antes. Quem estiver mais dentro deve ser resolvido antes. É o que nós vamos fazer agora. Esses parênteses, eles têm o quê? Eles têm a raiz de 36 mais 2 vezes 2. Então, veja, vamos resolver isso aqui antes. A raiz de 36, raiz quadrada de 36, mais 2 vezes 2. Só que dentro desses parênteses, atenção, para resolver esses parênteses, eu tenho aqui uma raiz, que é o que nós chamamos de primeiro nível, eu tenho aqui uma multiplicação, que é o que nós chamamos de segundo nível, e eu tenho aqui uma soma que deve ser resolvido em terceiro nível. Você lembra disso, não lembra? Não precisaria falar que primeiro a gente resolve potência e raiz, depois a gente resolve multiplicação e divisão, e por último a gente resolve adição e subtração. Então, a gente tem que resolver isso desse jeito. Como é que a gente vai resolver isso? Primeiro a gente resolve a raiz, né? Então, olha só, eu resolvi a raiz de 36 é 6. Isso já me permitiu tirar os parênteses? Não. Os parênteses ainda continuam aqui, então eu vou ter que retirá-los, mas para retirá-los eu tenho que deixar que apenas sobre um número, lembra? Para tirar os parênteses, preciso que haja só um número. Não posso esquecer disso. Só um número para eu poder tirar os parênteses. Continuei, resolvi isso aqui. Ok, resolvi o 36 virou 6. Tranquilo. Mas ainda tenho 6 mais 2 vezes 2. 6 mais 2 vezes 2, o que é que a gente vai fazer agora? Bom, o que é que a gente vai fazer agora? Entre uma multiplicação e uma adição, a gente faz primeiro a multiplicação. Portanto, o 2 vezes 2 virou 4. Ok, agora eu consigo tirar os parênteses? Não, ainda tenho que resolver. Tenho que resolver o quê? O 6 vezes 4, o 6 mais 4. O 6 mais 4 virou 10. Agora sim, quando eu consegui que o 6 mais 4 virasse 10, o 10 retirou os parênteses. Perfeito. Então veja a minha sequência, né? Eu resolvi primeiro a raiz aqui, deu 6. Depois eu resolvi o 2 vezes 2 para dar 4. Depois eu resolvi o 6 mais 4 para dar 10. E aí, olha que interessante. João, apareceu aqui uma expressão 3 vezes 10 entre colchetes. E depois uma divisão por 2. O que é que significa isso? Significa resolva isso antes. Ou seja, o colchete, ele tem a mesma função dos parênteses. Ele apenas é usado quando você já usou um parênteses dentro, tá? Se você já usou um parênteses dentro, você vai usar colchete. Então, resolva isso antes. Sempre que você observar uma expressão com colchetes, a lógica dela é a mesma lógica dos parênteses. Então, se você observa 3 vezes 10, ou se você observa 3 vezes 10, ou se você observa com chaves 3 vezes 10,
Se não tiver outra coisa dentro delas, resolva isso antes. Sempre vai ser isso, sempre vai ser resolva isso antes. 3 vezes 10 vai ficar quanto? 3 vezes 10 vai ficar 30. E aí o nosso cálculo perde os colchetes e se resume a apenas uma divisão. 30 dividido por 2. Né? Você sabe que 30 dividido por 2 pode ser escrito assim, dá 15. Né? Ou 30 dividido, 30, né? 30 dividido por 2 dá 15. Ou se você quiser escrever assim, 30 dividido por 2, porque uma fração é uma divisão, dá 15. Essas são formas de escrever a divisão. Em alguns livros eles gostam de escrever 30 dividido por 2. Eles botam 2 pontos em vez de 2 pontos e traço. Isso aqui também é dividido. Então, esse símbolo é a mesma coisa que esse símbolo, que é a mesma coisa que este símbolo, esta operação, que é a mesma coisa que este símbolo de fração, o mesmo número. 30 dividido por 2 dá 15. E aí nós temos o 15 aqui disponível para você. Ok? Eu ia preparar uma outra equação para a gente resolver agora. Ó. Essa equação para a gente resolver agora. Que tal? São 16 minutos de vídeo, vamos tentar resolver isso rapidinho, certo? Então, ó, aqui nós temos potências, raízes, né? O que é que eu vou resolver primeiro? Bom, eu vou resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. Resolvo primeiro o que está dentro dos parênteses mais dentro, né? Então, parênteses estão dentro, aqui os colchetes estão do lado de fora, tá certo? Então, eu resolvo primeiro o que está nos parênteses, né? Dentro dos parênteses. E aí eu já posso resolver aqui. Raiz de 36 é igual a 9. Aliás, ó, João, não, erra isso aqui, pessoal, tá? Esquece isso aqui. Raiz de 36 é igual a 6. Raiz de 36 é igual a 6, né? Vezes 3 ao quadrado. Isso aqui é que dá 9. Pronto, olha só. Os parênteses continuam, né? Resolvi esse o caso aqui, ó. Resolvi esse o caso. Na verdade, olha só que coisa interessante. Na resolução, como você tem potências e raízes, você pode repetir tudo e resolver todos eles de uma só vez, se não quiser se confundir, certo? Olha só o que eu fiz aqui. Eu já peguei o 3 elevado a 2, virou 9. Peguei aqui o raiz de 36, virou 6. Peguei aqui o raiz de 25, virou 5. E peguei aqui o 2 elevado a 4, virou 16. Quer dizer, eu já fiz todas as transformações de uma vez só. Pode fazer assim? Pode. Por quê? Porque potência e raiz não se misturam com os outros. Então, qualquer outra operação é menor, qualquer outra operação é menos importante que elas. As operações menos importantes, elas não afetam as operações mais importantes. Então, multiplicação e divisão não afetam as de cima. Assim como a adição e a subtração não afetam, não se misturam com essas duas aqui. Certo? Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz logo todas as potências, todas as raízes, beleza? Agora eu tenho o quê? O que é que eu tenho à minha disposição? Eu tenho esta parênteses, que vai ficar 6 vezes 9. Eu vou resolver primeiro ela, claro que eu vou resolver primeiro ela, né? 6 vezes 9, isso fica 54, tá certo? Um detalhe é que como esta operação aqui é uma operação de soma, ela não afeta as multiplicações. Então eu posso fazer a multiplicação aqui 16 vezes 5. Já poderia. Eu já poderia fazer a operação de 16 vezes 5 se eu quisesse. Porque afinal de contas, esta operação de soma, ela criou uma separação entre o parênteses e a minha multiplicação.
Se você não quiser, para não se confundir, faz um de cada vez. Se você não quiser se confundir. Mas eu já fiz. Eu já fiz aqui o quê? Ó? Esse cara virou 80 e esse cara, dentro dos parênteses, ó, virou 54. Pronto. O sinal de mais eu repeti. Então, o sinal de mais foi repetido aqui. Os colchetes foram repetidos aqui. Ó. Colchetes repetidos. E é claro que o dividido por 2, está do lado de fora, foi repetido também. Pronto. Agora, o que é que eu tenho? Eu tenho um colchete que eu vou resolver primeiro, né? 80 mais 54. 80 mais 54, você tem que lembrar, colchete significa resolva isso antes. E aí nós temos 80 mais 54, faz o cálculo aí, 80 mais 54, isso dá 134, tá? 134, o que resulta em 134 dividido por 2. Quando eu cheguei no número 134, eu pude retirar os colchetes. A gente só retira os colchetes ou retira os parênteses quando a gente chega em um resultado, em um número só. E aí, finalmente, 134 dividido por 2. Não dá para dividir 1 por 2, então dá para dividir 13. 13 dividido por 2, 6. 6 vezes 2 dá 12. 13 menos 12, 1. Ok, esse 1, vou baixar o 4 para cá, vai ficar 14. 14 dividido por 2, 7. 7 vezes 2, 14. 14 menos 14, 0. Esse é o resto da divisão. Essa é uma divisão exata. Então, 134 dividido por 2 dá 67. A nossa resposta do nosso cálculo, 67, ok? Então, resumidamente, escrevendo isso daqui, olha o que é que nós temos. Nós temos o 3 elevado a 2 virou 9, o 36, raiz de 36 virou 6, o 25, raiz de 25 virou 5, 2 elevado a 4 virou 16. Num segundo momento, que foi que eu fiz? Eu resolvi logo 6 vezes 9 dos parênteses, ficou 54. E o 16 vezes 5, que virou 80. Eu consegui fazer essas duas ao mesmo tempo. Eu fiz ao mesmo tempo, mas poderia ter feito uma de cada vez, teria feito o parêntese primeiro. Eu fiz ao mesmo tempo porque tem um sinal de mais aqui. O sinal de mais é uma operação de menor importância que as duas multiplicações, então eu poderia fazer as duas multiplicações sem problema. E aí, finalmente, eu fiz o 80 mais 54, que está dentro dos colchetes, que virou 134. E, finalmente, claro, para terminar, o 134 dividido por 2, que finalizou com o nosso 67. Ok? E com isso a gente se despede de mais uma sessão de cálculos, de matemática, de explicação detalhada sobre como resolver isso. Aqui embaixo, o rabiscado para vocês e algumas tarefas, alguns exercícios para vocês exercitarem o seu conhecimento sobre expressões aritméticas, ok? Então tenta aqui embaixo fazer, a gente vai nos próximos vídeos tentar resolver essas equações com vocês, essas expressões com vocês, ok? Gostou do vídeo? Compartilha, ativa o sininho para saber quando tiver novidade. É um grande prazer estar com você aqui, brincando com a matemática, explicando com detalhes. Um grande abraço, até nosso próximo encontro, que Deus te abençoe.